A paz do Senhor, minha gente. Hoje eu tô gravando num lugar diferente porque as minhas crias estão dormindo e eu não quero falar pertinho delas porque vai despertar, né? Minha menininha. E aí é madrugada e eu vim pra cá pra gente falar um pouquinho para o vídeo do amanhecer, né? Da manhã. Toda 3 horas da manhã o Senhor me desperta para orar, para ler a palavra, enfim, para estar com Ele, né? E como eu tenho esse hábito de toda madrugada acordar, hoje não foi diferente. Como também eu não pude gravar ontem, já para deixar no forno direitinho, para eu ficar despreocupada e na hora certa ele só sair, que é assim que eu faço. Aí não deu ontem, uma correria muito grande. Deus me deu uma grande vitória no dia de ontem e eu estou muito grata ao Senhor. Inclusive, quero até, antes de nós falarmos sobre o assunto do vídeo, eu quero trazer um conselho para você. Para você que tem alguém que sofre com depressão, ou se você sofre com depressão, ou se você conhece alguém que sofre com depressão, eu vou dizer uma coisa: nunca despreze essa enfermidade. Isso é uma enfermidade. É uma enfermidade que ela é quando a dor ataca a alma. A dor não dói no corpo, ela dói na alma. E nada que alguém fale ou venha aconselhar, faça isso, faça daquele jeito, não surte efeito. Porque a depressão, ela aprisiona a pessoa dentro de si mesma e é muito complicado, é muito difícil. É muito difícil, tudo que está no entorno é muito complicado para quem está com depressão. Então tenham sempre paciência, nunca trate um depressivo como louco, porque ele não é louco, entendeu? E assim, a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor e ela vai conseguir sair, superar-se daquilo ali, entendeu? Entendeu bem? Eu não sei se eu virando para cá vai ficar melhor, deixa eu ver se fica melhor. Ali tá muita informação. Eu acho que aqui fica melhor. Então, ó, esse daqui realmente é de improviso, tá bem? Nós estamos improvisando para não deixar faltar a palavra do Senhor. Não, eu aconselho isso. Se você tem alguém, conhece alguém ou é você, então, ó, se está passando por depressão, confia, só confia, porque Deus, Ele sabe o tamanho da sua dor, Ele sabe de tudo, certo? Se está cuidando com depressão, nunca fale com a pessoa como se a pessoa não estivesse entendendo, porque quem está com depressão entende tudo. A questão é que a mente fica mais devagar. Então, a gente, como eu falo do que eu passei, quando a gente está em crise, então as coisas até funcionam. Mas, aliás, para nós, só que é mais lento. Então, precisa quem está ao nosso redor entender isso, né? E eu louvo a Deus que nos momentos mais difíceis, eu tive pessoas maravilhosas, que foi a minha família, é a minha família, que não me deixou me isolar, que sempre estava por ali, que traziam filmes de comédia para assistir. Todo mundo estava rindo. E eu até olhava e eu não via sentido em nada daquilo, não achava graça em nada daquilo. Mas a minha consciência dizia: fique aqui, porque cada pouquinho de coisa que você botar na cabeça, diferente dessa dor, diferente desse mal que você está vivendo, vai ser bom. E foi mesmo. Foi mesmo, eu venci. E hoje eu estou aqui para dizer a você: você também vai vencer, certo? Mas o assunto do vídeo, sempre aqui no canal ISCR, é a palavra do Senhor na prática. Então, praticar a palavra do Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre a Bíblia, que é um livro espetacular, maravilhoso. A Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo, mais vendido. Pena que ele também é o mais lido, mas pena que ele não é tão degustado como deveria ser. O que é degustar? Degustar é sentir o sabor,
de algum alimento ou de alguma bebida e a pessoa deixar todos os sentidos da boca apurar aquilo que foi introduzido, e ou seja bebida, ou seja alimento, e depois de saborear, então ingerir. A palavra do Senhor, infelizmente, deveria ser mais degustada, deveria ser mais trazer mais sabor. Mas as pessoas, elas nem ao menos, elas só leem, mas elas não absorvem basicamente nada. Isso é um erro muito grande. A palavra do Senhor, no primeiro momento, ela deve ser lida, somente lida. Depois você vai degustando devagarzinho, pouquinho a pouquinho, porque na primeira leitura realmente não dá para entender muita coisa, mas leia, né? A Bíblia, como disse Billy Graham, um dos maiores pregadores que já passaram por essa terra, mas impressionante aquele homem, ele disse: a Bíblia Sagrada é mais moderna do que o jornal de amanhã. Sabendo disso, eu queria comentar um pouquinho com você, que está aqui, sobre Apocalipse 9. Você pega a sua Bíblia, abre no livro de Apocalipse 9 e leia. Muita coisa você vai dizer, mas eu não entendo do que se trata isso daí. Se preocupa não, só leia. Aí depois, quando você for reler, você vai ver que pontos que você não tinha prestado atenção, você prestou atenção agora. E nessa brincadeirinha, a gente fica na Bíblia Sagrada a vida toda. Pelo menos eu já fazem 39 anos que leio a Bíblia, leio e releio. E sempre degustando e nunca para, porque é viciante, é maravilhoso. No livro de Apocalipse, no capítulo 9 especificamente, né, o livro vem falar da fúria de um Deus justo, de um Deus fiel, de um Deus que é fiel. A gente sabe que não é fácil ler a Bíblia, de verdade que não é fácil. A Bíblia é um livro que não é fácil de ser lido. Por quê? Porque há uma energia ali, existe algo vivo ali dentro, né? A inspiração do Espírito Santo, que trouxe essa palavra maravilhosa, que nos instrui, ela nos tira do pecado e da morte. Ela nos livra do pecado e da morte. Sendo assim, é óbvio que vai haver uma guerra espiritual para você não ler a Bíblia. Porque não lendo, você não conhece. Não conhecendo, você não vai para lugar nenhum. Não conhecendo a palavra, você vai ser direcionado por quem quer que seja, porque existem as influências diabólicas, espíritos caídos, espíritos imundos que estão trabalhando para destruir a vida das pessoas e para que elas não leiam a Bíblia. Todo o processo de leitura da Bíblia, de oração, de busca do Espírito Santo, busca de Deus, é uma guerra, porque o mundo espiritual não quer que você cresça. Porque o diabo também sabe que você foi feita à imagem e semelhança de Deus, que você foi feita uma pessoa eterna, você é eterna. Se você escolher Deus, nós estamos aqui temporariamente na Terra para fazer nossas escolhas. Pode observar que tudo na vida da gente é escolha. Se você escolhe vestir preto, você rejeitou as outras cores. Se você escolhe vestir verde, você rejeitou as outras cores. Então tem sempre uma escolha. Se você escolhe ficar de pé, você rejeitou estar deitado e por aí vai. Assim é em relação a Cristo. Se você escolhe a Cristo, que é o bem maior, que é o que te traz vida, ele te deixou livre, mas ele aconselha, olha, me escolha, porque se você fizer uma escolha, eu sou a plenitude da vida. Então, sabendo disso, que não pode ser mudado, se você escolher as trevas, o mal, você vai ter morte. Então, eu aconselho, escolha. Não é que Deus diz assim, se você não me escolher, eu vou lhe matar. Não, é que ele sabe que você, rejeitando a ele, você está escolhendo o que é mal. Então, como pai bondoso, ele aconselha, escolha a mim, escolha viver, porque eu tenho para você o que você nem pode imaginar, né? Dito isso, nós vemos que, como não é fácil ler a Bíblia por causa dessa guerra todinha, mas ainda existe aquelas pessoas que estão, e não são poucas, glória a Deus por isso, que estão lutando contra tudo isso, e não somente lendo a palavra, mas praticando a palavra e abandonando o pecado, e abandonando o erro, que isso é
Maravilhoso, né? Então, o livro de Apocalipse, eu quero falar rapidamente sobre o capítulo 9, já agora nesse finalzinho de vídeo, né, que eu falei demais e falo demais. O João começa desse jeito, ó. Eu, João, vosso companheiro, na tribulação e também no reino e na constância em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. João tinha sido preso por causa da palavra de Deus. Então, assim começa a narração do Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela tem um significado, e o significado é revelação. Apocalipse não é para você ter medo de ler, você precisa ler. Agora, lembrando que lá, não leia sozinho, você lê a primeira vez, mas depois tem a ajuda de alguém que é um pouco mais experiente. Vai sempre pedindo ao Espírito Santo para você ir entendendo, porque é um livro muito cheio de símbolos e é também numa linguagem que é muito diferente da nossa linguagem atual, do momento em que vivemos. Então, fica um pouco complicado, mas isso não quer dizer que a gente não possa ler e entender, podemos, entendeu? Então, ó, o João, ele estava preso por causa do evangelho, e ele teve uma revelação da fúria de um Deus justo, de um Deus verdadeiro. Ele viu castigos que vão cair sobre a humanidade, uma revelação como é que eu posso? Horripilante de um futuro da humanidade, que é justo, porque o homem deliberadamente peca, zomba, brinca com Deus. Então tenhamos em mente que há um Deus justo e verdadeiro que vai julgar a terra. No Apocalipse 9, ele fala de uma certa estrela que cai do céu na terra e faz um grande estrago, né? Cai do céu e desce e tira a tampa do poço do abismo. E de lá saem milhares de milhões de demônios. Amados, vocês já viram, como disse o Billy Graham, que a Bíblia Sagrada é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Então, esse é o ponto. Vocês já viram a que ponto chegou? A que ponto chegou a humanidade? O amor esfriou ao ponto de as pessoas verdadeiramente não terem sentimento, de pessoas. Por exemplo, ontem nós fizemos uma viagem, quando eu vinha vindo com a minha família, minhas duas filhas, então havia um caminhão de refrigerantes tombado na pista. Gente, as pessoas não procuram nem saber se o motorista está bem, o que é que está acontecendo com a pessoa do motorista. Eles foram saquear a carga. E quando nós passamos, o meu coração se prendeu assim, minha filha comentou, que triste, porque as pessoas não se importam nem com o motorista, são como formigas. E aí, pessoas na beira da estrada com fardos e mais fardos de refrigerante, igual formiga em cima de um açúcar, sabe? E aquilo eu fiquei assim, angustiada e disse, a que ponto que chega a humanidade? Ao ponto da gente não se importar uns com os outros. Isso é fato, minha gente, isso é fato. Alguém aqui que tem de 40 anos para lá tem noção do quanto as coisas estão diferentes? Tem, porque eu tenho, todo mundo que tem dos 40 para lá, que eu já estou bem para lá mesmo, sabe disso. Porque numa época, há alguns anos atrás, havia respeito. Isso não quer dizer que é crente ou não crente, não, porque tem gente que acha que por ser crente agora, já é o santo dos santos, já é o santíssimo. Gente, a gente só escolheu ir aprimorando, a gente só entrou numa faculdade. Isso não garante que você é uma pessoa 100%, não. Porque se você não se tornar a igreja de Cristo, se compadecer nas aflições, como disse o João, na constância do evangelho até a morte, você não fez nada. Nós precisamos ser constantes e atuantes direto. Você me entende? Então, olha só. A humanidade nos dias de hoje está tão possessa. E aí eu me atrevo a dizer que esse poço do abismo foi aberto e demônios estão encarnados na terra.
Estão. Não tem como, não. Tem pessoas que a gente olha, nem íris a pessoa tem, de tão vazio que a pessoa é. Porque se você quer saber se alguém tem bons sentimentos com você, consiga olhar na íris. Aí eu me lembro de novo ontem. Ontem nós estivemos vendo a minha família, e aí a minha sobrinha chegou, olhou bem no meu olho e disse: Titia, fique. A íris dela me perturbou de tanto amor, porque abriu, sabe quando alguém olha que parece que está olhando dentro de você? Então, a alma da pessoa, o olho da pessoa, como dizem, é a janela da alma. Tem gente sem alma. Se você já olhou para alguém e ela não tem a íris, aquela pessoa verdadeiramente é uma pessoa desalmada. Tá vazio, é vazio de sentimento. Porque o sentimento bom, ele dilata a pupila. O sentimento ruim, ele contrai, não é? E aí eu falei: menina, para com isso, porque aquele olhinho, a pupila parece que ia tomar conta do olho da menina todo, e isso preencheu demais a minha alma e o meu coração. Então, ó, não existia um tempo eu acredito que na época de Noé tudo bem, pode ter sido assim. E nós chegamos, como disse Jesus, assim como nos dias de Noé. Nós chegamos nos dias assim como os dias de Noé. A maldade está de forma avassaladora, destruidora na vida das pessoas. E o que é que a igreja, qual é o papel da igreja nesse período do fim, do Apocalipse? A Bíblia diz que abriu-se as portas do inferno e saíram demônios para perturbar só os homens. Queridos, observem. Faz muito tempo que a gente vem vendo que a bandidagem está solta e os homens de bem estão presos dentro de casa. A injustiça domina e a justiça está recuada porque não pode ser operante devido à iniquidade do ser humano, devido à maldade do ser humano. Convém a você, Igreja de Cristo, ser diferente. Nós não somos os donos da verdade. Amados, nós não podemos julgar, discriminar ninguém. Cada um deve fazer conforme. Também a gente não vai tolerar o que é errado, só porque a gente não pode julgar, nós não podemos julgar a pessoa, mas as atitudes da pessoa é necessário que a gente julgue para ou se afastar ou se aproximar. Se puder ajudar, aproximar-se para ajudar, mas não para se prejudicar, jamais. Então, tenhamos em mente que esses demônios já estão soltos, existe essa influência diabólica, existe esse mal. O próprio livro de Apocalipse, no capítulo 9, você leia aí na sua Bíblia, fala da abertura do poço, onde demônios sairão para atormentar. Meus irmãos, aí eu pergunto para você, como a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, aí eu pergunto para você, me diz uma coisa. Existe alguém normal durante e agora depois, em nome de Jesus, em breve, dessa pandemia? Existe alguém que esteja normal no planeta? Não, está todo mundo perturbado, está todo mundo angustiado, está todo mundo de sobressalto, tá todo mundo diferente. Aí eu não falo nem sobre o medo, sobre o nervoso, sobre a angústia. Eu falo da dor de quando a gente perde, porque eu acho que em todas as famílias, ou pelo menos quase todas, está acontecendo algo assim, desgraçadamente dolorido. Convém a nós, igreja, sermos agentes confortadores, e não destruidores, e não julgadores, porque quem é você e eu para julgar os servos do Senhor? Quem é você e eu para julgar a salvação de alguém? Nós devemos viver a nossa salvação e ensinar a palavra do Senhor como ela convém. E deixe que Jesus faz o resto. E deixa que o Senhor faz o resto. Cada um faz suas escolhas. Nós somos livres para escolhermos. O Senhor mandou e disse: olha, escolha, fique à vontade. Mas, se você me escolher, você vai ter vida. Fique certo disso. Só estou lhe dando essa dica. Então, nós
Servos do Senhor, não vamos confundir liberdade com libertinagem. A Bíblia diz que quem pratica pecado é escravo do pecado. E nós devemos ser escravos de Cristo. Não escravos porque Ele nos escravizou, mas não porque Ele nos libertou. E a gente agora fica com Ele porque a gente é livre. Então Ele disse, ó, tá aqui a tua carta de liberdade, tá aqui a tua carta de alforria. Faça o que você quiser. E aí sabe o que é que a gente diz? A gente diz, para onde a gente vai, Senhor? Só aqui tem segurança, só aqui nos teus braços tem a vida. Para onde eu vou, Senhor? Então eu vou ficar aqui. Eu quero continuar aqui. E aí a gente fica porque a gente quer. Você entende isso? Então eu comecei, talvez eu tenha misturado muitos assuntos. Mas eu quero dizer, reiterar. Cuide de quem está perto de você. Esteja próximo. Mesmo que você não possa estar próximo, mas esteja próximo, dê o seu jeito. Fique atento à palavra do Senhor. Ame mais. Cuide mais de você mesmo. E preste atenção ao seu redor. A Bíblia está se cumprindo. Está se descortinando diante dos nossos olhos. A pandemia do coronavírus, ela veio para dar um supapo muito grande na vida da gente. Para mostrar para nós que nós não somos nada, que nós somos muito insignificantes. Mas que existe um Deus que conhece tudo, sabe de tudo. E que certamente esse Deus Todo-Poderoso vai agir em nossas vidas, porque Ele é fiel. Amém? Leia a palavra do Senhor e vigie nesses últimos dias, porque os portões do inferno se abriram e nós precisamos estar em jejum, oração e leitura da Bíblia para poder ficarmos firmes até o momento em que o Senhor vier nos colher, certo? Você aceita que eu ore por você? Você aceita? Então vamos orar comigo. Querido Senhor, nós somos teus servos, falhos, indignos, mas somos teus servos. Pai Celestial, por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor, derrama sobre as nossas vidas o teu santo e doce Espírito, para que nós venhamos nos fortalecer em meio a tanta dor, em meio ao medo. Venha logo, Senhor. Venha logo, nós estamos fazendo a tua obra, nós estamos espalhando a tua palavra, cada um dentro da sua capacidade. Ajude-nos, ó Deus. Agora, nessa manhã, agora aqui é madrugada, Senhor, eu não sei, essa pessoa que está assistindo, que horário ela vai assistir, mas eu ministro sobre a vida dela e a casa dela, Senhor, prosperidade e bênção. Abre as portas para essa pessoa, Senhor, que está clamando por um emprego, que está se sentindo tão humilhada, Senhor. Abre as portas de emprego para ela. Eu não sei com quem o Senhor está falando, mas o Senhor é Deus. E essa pessoa que está angustiada, Pai Celestial, estende as tuas mãos de glória e de majestade e abra as comportas dos céus. Dê ordem, Senhor, ao universo, para que ele organize as coisas, para que essa mãe de família, esse pai de família, tenha o sustento em casa com abundância. Pai Celestial, nós aguardamos a vinda de Jesus com muita ansiedade. Fica conosco, nos dá um dia de paz e abençoe ricamente essas pessoas que me aceitaram na casa dela, nos aparelhos eletrônicos dela, para transmitir essa palavra tão simples, porque eu sou apenas uma gotinha nesse imenso oceano. Mas eu vou fazer a minha parte enquanto eu tiver fôlego de vida. Eu quero falar do Senhor, que o Senhor ainda é o mesmo, que o Senhor ainda está de braços abertos para receber a todos que vierem a Ti. Em o nome de Jesus eu dou graças. Amém. Bendito seja o Senhor. Deus te abençoe ricamente. E a gente se vê por aqui, certo? Forte abraço.